nossa revisão para a prova de sexto ano. Então, olha lá, o professor fez alguns slides para vocês darem uma estudada, né? É a nossa prova sobre lugar, território, paisagem, espaço, enfim, conceitos muito utilizados na geografia e que a gente precisa dominar para começar o nosso estudo por essa fantástica disciplina. Olha lá, pessoal, o professor vai falar hoje, então, sobre este nosso primeiro capítulo do livro, né? Que vai abordar, então, mais uma vez, o que é o espaço, paisagem, lugar e território, que são conceitos geográficos. Estão preparados? Vamos lá para o nosso próximo slide? Olha lá, pessoal, o professor destaca para vocês. Tem que saber o que é o conceito de espaço natural. Para quem não leu o livro, para quem não anotou no seu caderno ou não lembra, o espaço natural é basicamente aquele espaço que não é ocupado pelos seres humanos. Vamos lembrar que há muito tempo atrás, no planeta Terra, quando ainda não existiam os seres humanos, todo esse planeta ele era composto por espaços naturais. Agora, quanto mais o homem se espalha, cada vez esses espaços naturais vão ficando mais difícil de ser encontrado. É aquele espaço que é ocupado exclusivamente pelo solo, rocha, vegetação, fauna, rios, enfim, todos elementos naturais. A segunda dica que o professor traz para vocês é o espaço geográfico. Agora, ao contrário do espaço natural, o espaço geográfico é aquele que apresenta elementos construídos pelo homem, pela sua cultura, né, os elementos antrópicos. Para quem não lembra o conceito de antrópico, é tudo aquilo produzido pelo ser humano. Viram que não é tão difícil? Olha lá, terceira dica que o professor traz para vocês irem muito bem na nossa prova, gabaritarem, conseguirem aquela média excelente e fazer a média com os pais de vocês. O terceiro dica que o professor traz são os elementos naturais da paisagem. Para quem sabe o que é paisagem natural, não vai ser difícil fazer essa associação do conceito de elemento natural. Elemento natural é aqueles elementos formados pela natureza, né? Como a gente falou, uma paisagem composta, então, por elementos naturais. Fácil essa, né, pessoal? Vamos lá, vamos adiantar aí para a nossa quarta dica de hoje, os elementos culturais da paisagem. O elemento cultural tem a ver com a paisagem geográfica, né? São aqueles elementos construídos pelo homem. E se vocês derem uma olhada muito por cima, muito rapidamente, pelo esse videozinho que o professor colocou de fundo, vocês podem pensar, olha, isso aí são elementos naturais. Mas não, pessoal. Se vocês olharem com muita precisão, vai ver que tem uma estrada construída pelo homem, as árvores foram todas plantadas, né, em fileiras, as mesmas espécies, não tem uma heterogeneidade na paisagem, ela é muito homogênea. Então o homem construiu essa paisagem, montou, compôs ela. Né? Dá para ver também que, inclusive, tem postes ali na paisagem. Viram? Como se a gente olhar de forma rápida, a gente pode enganar, mas se a gente começar a observar a paisagem com calma, com aquela lente geográfica, a gente começa a perceber que isso é, na verdade, uma paisagem cultural. Próxima dica, rapidinho aqui, ó. As mudanças da paisagem, elas podem ocorrer por diversas forças. Aqui o professor vai destacar as forças naturais. E aí, o que são essas forças naturais? É aquelas forças compostas por elementos da natureza, como a erupção vulcânica, um terremoto, o vento, o clima, a chuva, deslizamento, né? E a gente aproveita para ver esses insights. O Brasil, o mundo vem passando por muitas transformações, né, devido ao clima intenso. Nós tivemos as catástrofes chuvosas aqui no Rio Grande do Sul, onde teve também uma alteração da paisagem. Se nós começarmos a olhar o antes e o depois desse fenômeno climático, né, dessas chuvaradas, a gente vai ver que a paisagem, sim, ela apresentou mudanças, e são mudanças causadas por forças naturais. Viram que não é difícil? É fácil? Olha lá, pessoal, sexta dica que o professor trouxe para vocês. As paisagens, elas também podem ser alteradas pelas forças sociais. Né? Ou seja, quando se constrói um parque industrial, uma rodovia, um aeroporto, pontes, prédios, e aí a gente vai acabar formando aquela paisagem geográfica, substituindo a paisagem natural. Né? Vocês podem ver nesse vídeo que o professor separou para vocês muitos elementos sociais na composição dessa paisagem. A gente pode ver o rio, mas as próprias margens do rio já foram alteradas, a gente pode ver pontes, prédios, árvores, né, escolhida pelos homens para ser plantado, jardins, estradas, enfim, são as forças sociais compondo os elementos desta paisagem. Vamos para a sétima dica? Vamos ver se tem mais uma dica aí para a prova?
Ah, tem sim as paisagens protegidas por lei. Vamos lembrar que muitas paisagens, pessoal, elas têm uma legislação que a gente não pode alterar ela, principalmente paisagens com biodiversidade nativa, as paisagens com elementos culturais como cidades que trazem, né, a cultura de um povo, que marcam ali a presença de uma população, de uma arquitetura. No Brasil, nós temos diversas paisagens tombadas como patrimônio da humanidade, né? Como é o caso de Ouro Preto, uma cidade lá do interior de Minas Gerais, que lembra um período da nossa história, né? Então as casas, os prédios, as ruas são todas tombadas. E aqui vem mais uma dica de uma paisagem não muito conhecida, mas numa cidade lá do interior do Rio Grande do Sul, Santa Maria, tem uma vila chamada Vila Belga, onde ela também é tombada, né? Toda ela tem a sua arquitetura típica de um período da história onde estava sendo construídas as ferrovias aqui no Brasil, e ela leva esse nome de Vila Belga porque os engenheiros que projetaram esta ferrovia, eles eram todos da Bélgica. Vamos lá, pessoal, nós temos mais algumas dicas para encerrar nossa aula de hoje. Olha lá, outra coisa importante que marca muito a paisagem brasileira são as desigualdades sociais na paisagem. O que leva a isso, né, pessoal? Isso leva à diferença da quantidade de dinheiro, do poder econômico das populações. As populações mais ricas acabam morando em bairros melhores, com mais infraestrutura, mais adaptados para aguentar as enxurradas, com mais saneamento básico, o que eleva o padrão de vida, né? Moradias melhores, enquanto a população mais pobre acaba ocupando as áreas mais suscetíveis a esses desastres ambientais, como áreas de encosta, as várzeas dos rios, onde pode ser alagado, áreas que não recebem tanto investimento público, né? Então são as áreas mais degradadas, mais violentas. No Brasil a gente tem muito disso acontece. E o mais incrível é que no nosso país também ocorre áreas com diferentes com desigualdade social muito próximas, às vezes separadas por um muro. Agora, os povos que se destacaram no Brasil pela manutenção da biodiversidade, a gente acaba aqui falando dos povos indígenas, né? Também tem os povos quilombolas, que eles vivem mais integrado com a natureza, com menor poder de alteração na paisagem, mas os povos indígenas, aonde tem a demarcação das suas terras, acabam sendo terras que são mais preservadas do que por outras populações, né? Então, eles têm uma outra filosofia de vida, uma outra dimensão da natureza, para eles é sagrado. Então eles acabam alterando muito menos e vivendo em harmonia com esta natureza. Gente, eu sou o professor Israel Pereira Marques Neto. Quero deixar aqui o meu muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Esse aqui é o meu canal no YouTube. E quem puder se inscrever, deixar seu like, o seu comentário, eu agradeço muito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Para mim é um prazer ter gravado esse pequeno vídeo aí para os meus alunos do sexto ano. Um abraço, gente.